Olá, queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com cada um de vocês, que o Deus da glória, o Criador do universo, possa neste momento dar a todos vocês entendimento, conhecimento e sabedoria, que todos tenham um dia assim bastante feliz. Vamos à lição? E hoje, segunda-feira, 25 de maio de 2026, a lição 9 de hoje, ela tem como título Barreiras no relacionamento com Deus. Quando deixamos de chamar o pecado pelo seu nome, nós aumentamos o seu problema. Por exemplo, quando não chamamos o adultério de pecado, corremos o risco de minimizar a sua gravidade e o pior ainda, de que estamos normalizando e o que ocorre em nossa vida. E é o que ocorre realmente na sociedade nos dias de hoje. Está muito normalizado o pecado. E isso também ocorre também no nosso meio cristão também, que é muito comum, né? Que é bastante triste mais ainda. O pecado levanta uma barreira enorme, né, entre o ser humano e Deus. E ocorre um afastamento que bloqueia a comunhão e atrapalha a nossa vida com Deus, onde nós podemos ter bastante bênçãos. E as Sagradas Escrituras, elas trazem muitas mensagens sobre o nosso relacionamento com Deus e sobre os obstáculos, né, as barreiras que nos impedem de nós crescermos em Cristo. E assim, a Bíblia, ela apresenta vários exemplos que tiveram consequências ruins e o apóstolo Paulo nos dá algum desses alertas, né, que ele nos diz: aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia, que está lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12. E assim ocorreu, né? Muitos que caíram, que foram realmente tentar normalizar o pecado e acabaram tendo consequências gravíssimas, né? E um deles é chamado de Sansão, que foi realmente um juiz, né? Que ele foi para libertador do povo de Israel, que ele acabou confiando nele mesmo, que acabou levando ele a uma queda enorme. Isso pode ocorrer com todos nós, né? De nós confiarmos em nós mesmos e ser derrubados, né? Um outro conselho que a Bíblia diz para nós, que nós não venhamos a ficar tocando trombetas como assim os hipócritas, né? Para serem elogiados perante outras pessoas, né? Como diz lá em Mateus 6:2, e assim nós devemos de parar de cometer esse alarde, né, de bondade, de santidade, dizendo que nós somos bons, né? E assim nós temos que espelhar em Jesus e ser mais humilde, para que realmente possamos ter um coração transformado por Deus. E Jesus diz: eu, porém, lhes digo, todo que olhar para uma mulher com intenção impura, já cometeu adultério com ela, no seu coração. Se o olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. Isso está lá em Mateus capítulo 5, versículos 28 e 29. E existem outros também conselhos que o próprio Jesus nos dá para nós, para que nós não venhamos a ter uma barreira realmente com Ele, né? E que nosso relacionamento com Deus esteja comprometido. Quando Ele diz lá: não julguem para que vocês não sejam julgados, né? Pois o critério com que julgarem vocês também serão julgados. Está lá em Mateus capítulo 7, versículo 1 e 2. Assim nós devemos de evitar a todo momento e começar a criticar as pessoas e julgar de todas as formas, onde somente Deus
ele tem esse poder e é o juiz de todos nós, que diz lá em 1 Coríntios 4:5. E ainda Jesus dá um conselho para nós. Eu, porém, lhes digo, amem seus inimigos e orem pelos que te perseguem, que está em Mateus 5:44. Nós devemos, meus amigos, minhas amigas, no mundo assim, tão desajustado, né, que nós não venhamos a criar inimizade com as pessoas, e às vezes por coisas pequenas, né? Onde o próprio Jesus diz para nós, eu porém lhes digo que todo aquele que irar-se contra o seu irmão estará sujeito a um julgamento, que está lá em Mateus 5:22. E assim, nós não devemos, né, de forma alguma, de querer jogar em cima dos nossos irmãos, nossos amigos, às vezes, os problemas que nós estamos passando, que são nossos, que nós somente fomos culpados por isto, e que às vezes nós queremos justificar as nossas explosões assim, de nervos, de ira, e isso faz muito mal para nós, porque acaba com a comunhão que nós temos com Deus, e nós ferimos às vezes até os nossos familiares, os nossos amigos, por essa atitude. E com isso nós temos que fazer uma avaliação, né, de tudo o que ocorre na nossa vida, pedir perdão para Deus e tornar cada dia mais pessoas melhores, onde nós devemos refletir sobre os erros que nós temos e cometemos, para que não venha bloquear esse relacionamento tão bonito que nós temos com o Senhor. E Jesus falou em Marcos capítulo 9, versículos 42 até 48, o que nós devemos fazer quando mãos, pés e os olhos nos levam a pecar. E nessa passagem aqui, Jesus diz e dá uma mensagem onde ele usa assim 3 figuras assim, que ele usa olhos, mãos e pés, onde Jesus sempre se utilizou assim, de comparação direta, às vezes ele usa metáfora, né, em algumas parábolas, assim de forma criativa, para que todo ser humano possa ter um entendimento da gravidade que é o pecado na vida de cada cristão. Quando ele fala, se tua mão te faz tropeçar e corta, né, que ele fala aqui em Marcos 9, ele não está recomendando para que você saia se mutilando e cortando braços ou às vezes os olhos, que menciona também aqui nessa passagem. O que está falando é que nós devemos não ser realmente pessoas más, né? Não sermos radicais, e que a gente venha remover toda e qualquer coisa que está atrapalhando o nosso relacionamento, o nosso caminho, para que nós possamos entrar no reino dos céus. E sim, Jesus ele achou uma forma, né, de nós lidarmos assim com o pecado, né, de passar uma mensagem para nós, para que nós venhamos a remover naquilo que nos faz tropeçar, naquilo que nos está nos atrapalhando, mesmo que tudo isto custe caro para nós, né? Que nós tenhamos também que tomar uma atitude para que realmente não venhamos a pecar mais, porque é melhor que algo que nós achamos assim de muito valor nesse mundo, mas que está atrapalhando a nossa salvação, que nós venhamos tirar da nossa vida, que nós venhamos retirar, para que nós não venhamos perder a vida eterna. E jamais devemos deixar que pessoas na fé também tropecem, né? Às vezes por nossas falhas, né? Às vezes nós estamos atrapalhando a salvação de nossos filhos, de nossos amigos, né? Que a gente tenha cuidado nisto, no que realmente está
a forma que nós estamos agindo e levando a nossa vida, que nós estamos às vezes atrapalhando a salvação de outras pessoas. As Sagradas Escrituras nos apresentam inúmeras passagens de alertas sobre o nosso relacionamento com Deus. Ele apresenta barreiras que podem esfriar ou bloquear nossa comunhão com Cristo, que impedem nosso crescimento espiritual. Saiba você que nossa intimidade com Deus, com o Criador do Universo, ela é baseada no amor, na comunhão diária e na obediência. A nossa ligação, a nossa conexão, a nossa união com Deus, para não ser assim comprometida com Ele, de nós ficarmos assim afastados de Deus, nós temos que tomar algumas atitudes e conhecer as barreiras que estão realmente nos atrapalhando essa conexão com o Criador. Que às vezes pode ser assim, um pecado não confessado, um pecado acariciado, uma falta de tempo maior com Deus, um devocional assim diário, que está faltando nós fazermos, às vezes está um devocional irregular, às vezes, falta às vezes de se arrepender e pedir perdão, às vezes estamos abraçando muitas coisas materiais, às vezes estamos sendo egoístas, tudo isto levanta a barreira contra Deus. Quando nós falamos ali de pecado não confessado, é quando nós confiamos em nós mesmos, né, e transgredimos a lei de Deus e achamos que esse pecado não vai afetar a nossa salvação e continuamos a pecar. Porque isso acontece porque nós temos uma confiança em nós mesmos de que nada vai nos derrubar, que às vezes achamos o pecado pequeno demais. E assim, as Escrituras, elas dão assim, uma boa exortação para nós, e Paulo fala sobre isto, que está lá em 1 Coríntios 10, 12, onde Paulo nos diz: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Aqui ele está mencionando sobre algo que havia acontecido ali com o povo de Israel, que eles confiaram em si mesmos, né? Que achavam que eles podiam resolver os problemas sozinhos, que está lá em Números capítulo 21, versículo 4 e 9, e assim eles começavam a murmurar contra Deus, contra todas as coisas que faltavam na vida deles, né? Colocavam Deus à prova às vezes, né? E acabaram, em decorrência dessas atitudes, muitos deles acabaram perecendo, mesmo conhecendo o Evangelho, e acabaram realmente caindo e tiveram consequências graves. Muitos morreram nesse caminho, perderam a vida em decorrência dessa afronta, né? Dessa falta de reconhecimento das falhas que cometiam. Em Juízes 14, no livro de Juízes 14, nós vimos, por exemplo, a história de Sansão, que foi um juiz de Israel que ele veio para libertar o povo, que ele confiou em sua força, em si mesmo, e acabou caindo, dominado pela sua esposa, né? Que era de uma tribo, uma nação, que Deus já havia alertado que ele não tivesse relacionamento com aqueles filisteus, né? Ele vai lá e escolhe uma mulher formosa de lá e acabou tendo consequências gravíssimas, né? Isso é um exemplo para nós confiarmos mais no Senhor, na sua palavra, obedecer para não cairmos, né? E lá no céu nós tivemos também um péssimo exemplo também, que foi o próprio Lúcifer, né? Que ele confiou em si mesmo. E ele promoveu lá o engano, tocando trombetas, assim, de forma que ele veio a cair, né?
no seu orgulho. E o pior é que ele levou, através disso, mais um terço dos anjos do céu que foram expulsos de lá, confiando na sua força e poder. E em Mateus capítulo 6, versículo 2, Jesus nos alerta: quando, pois, der esmolas, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens, que está lá em Mateus 6,2. Um alerta, né? Para que isto não venha a ser barreira, um empecilho para nós termos um relacionamento com Deus, né? Porque na época de Jesus, quando ele veio aqui na Terra, ele encontrou assim uma religião maculada pela cobiça, pela inveja e cheia de hipocrisia. Havia uma constante necessidade assim, de disputas assim, de pessoas poderosas, pessoas ricas, né, abastadas, mas eram hipócritas, né, com a necessidade deles tornarem públicos aquilo que eles faziam, as obras que eles faziam, tudo para que eles pudessem ser elogiados, né, pelos outros, né, para que eles pudessem ser reconhecidos pela sua bondade e principalmente pela santidade que eles achavam que tinham. As esmolas que eles davam, as orações que eles faziam, os jejuns, eram seguidos assim, de reconhecimento que eles alimentavam assim, o ego, um verdadeiro desserviço à obra de Cristo, e que nós temos muitas vezes assim, e que acontece nos dias de hoje, né? Pessoas que são assim, que se vangloriam sozinho, ajudam muitas pessoas e querem que os outros observem, né? E Jesus veio desconstruir esse conceito do maligno, né? E nos ensinar que a verdadeira prática da justiça, ela consiste em ter apenas o Senhor como testemunha, Deus como testemunha em secreto e mais ninguém. E que ele fala lá em Mateus capítulo 6, versículos 4, 6 e 18. Outra barreira grave para o relacionamento com Deus está em Mateus 5, 28 e 29. São pessoas que dizem ser cristãos e que têm olhares assim maliciosos, né? Seja para as mulheres, como também para homens, né? Onde tanto homem quanto mulher têm olhares assim impuros. E Jesus aqui diz que a pessoa, quando ela faz isso, ela já cometeu adultério se ela agindo assim. E lembre-se que se o olho direito leva você a tropeçar, o próprio Jesus diz, né, que lembre-se que se o olho direito leva você a tropeçar, arranque-o e jogue fora. Onde nós temos que fazer o que for preciso, né? Não é para você arrancar teu olho, arrancar realmente, cortar suas mãos ou coisa parecida, né? Aqui Jesus falando que nós temos que fazer o que for preciso para que nós possamos tirar a cobiça do nosso coração, e tudo o mal que há dentro do nosso coração tem que ser cortado, e que nós devemos realmente agir assim. Em Mateus capítulo 7, versículos 1, ele nos exorta que nós não devemos julgar para nós não sermos julgados. É um alerta também para pessoas que são hipócritas, que têm o objetivo assim, de destruir em vez de edificar, de construir. Se nós pegarmos algum irmão no erro, né, nós devemos corrigir em particular, em separado, na sua casa, né, e somente entre os dois, né, não tornar público, né, como muitos fazem nos dias de hoje, que está lá em Mateus 18, 15.
E assim devemos evitar a crítica, principalmente em roda de amigos, em público, né, em família, e deixar que o julgamento seja feito pelo próprio Deus, que Ele é o juiz, que diz lá em 1 Coríntios 4:5. E Jesus dá um conselho: eu, porém, lhes digo, amem a seus inimigos e orem pelos que te perseguem, que está em Mateus 5,44. Jesus nos deu exemplo de como nós devemos agir e seguir, não alimentar o ódio, seja numa parte política, ou no esporte, ou no trabalho. Não alimentar o ódio contra pessoas que às vezes nos ferem. Porque quando nós guardamos rancor, nós nutrimos sentimentos em acúmulo de emoções que afetam o nosso próprio organismo, onde causa um desgaste físico e emocional, estresse em nós mesmos, quando nós deixamos aquele rancor, aquela ira dentro de nós, afeta a saúde mental e afeta o pior de tudo isto, né? A nossa vida espiritual é afetada, porque cria barreira nos relacionamentos que nós temos com o próprio Deus. O perdão nos liberta e assim nós devemos começar a orar todos os dias para essas pessoas que às vezes que nos perseguem. E assim você, meu amigo, minha amiga, verá a transformação que ocorre quando você faz isso, quando você começa a orar pelos seus inimigos, orar pelos problemas daqueles que te perseguem, aqueles que odeiam você. Em Marcos capítulo 9, versículo 42 até 48, Jesus nos diz: e quem tropeçar a um desses pequeninos crentes, melhor que ele fora que ele pendurasse uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. E se tua mão te faz tropeçar, corta-a, pois é melhor entrares maneta na vida eterna do que as duas mãos irem para o inferno. Aqui Jesus quer dizer que se nós queremos entrar no reino dos céus, estar nas mansões celestiais, nós temos que renunciar a muitas coisas, tirar tudo aquilo que faz mal dentro de nós, os nossos defeitos, aquelas coisas que afastam a nossa santidade do nosso compromisso com Deus. E que aqueles que praticam o pecado, a injustiça, que gostam assim dos prazeres do mundo, terão que acertar contas com o próprio juiz do mundo, que é Ele, Deus. Que você, meu amigo, minha amiga, possa refletir, que você possa observar essas mensagens que nós vimos hoje, que o Deus da glória, o Deus Criador do universo, possa estar com você, te abençoando, te dando sabedoria. É o que deseja seu amigo João Carlos Amorim.